Quais são os pontos principais para a gente escolher ações para longo prazo, para quem quer ser sócio? Uma das coisas mais importantes é o lucro líquido, tá? Então, você quer empresas lucrativas. Pô, Dino, mas isso é óbvio, era para ser. Mas nas ações, a gente vê muitos investidores tomando decisões baseadas em percepção. Por exemplo, eu uso chip da Oi, nunca tive problema, gosto muito e tal. Mas, por exemplo, muita gente sabe que a Oi é uma das empresas que está falida praticamente na bolsa, que tem prejuízo bilionário há muitos anos, entendeu? Então, para quem pensa em ser sócio de uma empresa consistente, talvez não seja uma boa opção, pelos resultados que ela apresenta. Mas quem não estudou isso, se baseou só que vê propaganda, que já ouviu falar, que é famosa, vai tomar uma decisão baseada nisso. Então, analise se a empresa é lucrativa e vocês vão se surpreender, porque tem muitas empresas que a gente pensa que são super lucrativas e não são, tá? Então, esse é o primeiro ponto, por causa daquilo que eu falei para vocês antes. Com o lucro, paga mais dividendo, custeia expansões, novas fábricas, e a empresa tende a se valorizar no longo prazo. Então, o lucro é o coração. Segunda coisa é a dívida. Não adianta a lucrativa se ela tem uma dívida absurda para pagar, entendeu? Que corrói todo aquele lucro dela, ficando pagando uma grande parte. Então, é muito importante analisar a dívida também da empresa. Se é uma empresa que tem uma dívida saudável em relação ao patrimônio dela, em relação ao lucro ou não, tá? O que nos dá esses dados soltos, você pode comparar um com o outro. Por exemplo, sei lá, dividir a dívida pelo lucro operacional, o lucro pela quantidade, pelo preço da ação. Então, isso gera uma série de indicadores que ajudam também a gente a entender o quanto aquela empresa tem o fundamento sólido, tá? Você tem o setor da empresa. Então, tem empresas que atuam no setor de tecnologia, siderúrgico, varejo. Então, para quem está começando, é importante você também pegar setores que você considera setores perenes, né, que ainda vão ter muita vida útil. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma empresa americana que tem números fantásticos, que foi uma das melhores aí nas últimas décadas, que é a Altria, que é uma empresa que vende cigarro. Entendeu? Então, o que acontece? Ela tem os números sensacionais. Se você fosse só pelo número, você poderia se tornar sócio dela. Mas, talvez muitos investidores acreditam que o ramo dos cigarros está com os dias contados, que com essa preocupação com a saúde cada vez maior, a regulação governamental, que a tendência é as vendas de cigarro irem diminuindo muito. Então, o setor, nesse caso, poderia ser um ponto de corte para que você não se tornasse sócio dessa empresa. Então, é importante você também analisar setores que você se identifique, que você acredite que tenha aí uma vida útil longa. A presença de mercado, tá? Então, em cada setor você tem as líderes e você pode ser sócio das líderes. Você não precisa ser sócio, vamos lá, setor bancário. Você não precisa ser sócio do banquinho que acabou de surgir, que está indo bem. Você pode ser sócio do melhor banco que tem, o maior, que tem mais patrimônio, maior lucro. Então, as ações te permitem isso. Você pode selecionar vários setores, diversificar, né, entre setores, até para você estar mais protegido aí do mercado no longo prazo e pegar as melhores de cada setor. Então, também é uma coisa interessante você tentar ir pela presença de mercado. Governança, você analisar se os executivos da empresa costumam tomar boas decisões, se quando ela vai comprar uma empresa nova, isso costuma dar certo, se a empresa não está envolvida aí com escândalo de corrupção, algumas atitudes aí da empresa que mostram que a empresa não está muito preocupada aí com os acionistas. Então, isso é uma coisa importante, é um pouco mais subjetiva, mas é importante de analisar também. E o histórico consistente, que para mim é uma das melhores. Quando você vê uma empresa que tem um histórico de muitos anos, com tudo isso aqui em ordem, lucro, dívidas, indicadores, continuar líder do setor, nunca se envolver em problema, essas são as empresas que muitas vezes a gente quer ter para nós nos tornarmos sócios, tá? O que é até uma situação interessante, que muita gente pergunta, Danilo, por exemplo, agora com essa crise, determinada empresa pode ser que vá ter um futuro muito promissor, será que eu compro ela? Já está tendo lucro. Para a maior parte do nosso patrimônio, a gente quer empresas que já estão muito boas e consistentes. A gente não quer as que vão ficar ainda, que tem grandes possibilidades para a maior parte do patrimônio. É óbvio que é legal para o investidor ter o capital alocado a risco, que é aquele pedacinho, né, do nosso patrimônio que a gente às vezes quer colocar em algum ativo que a gente acredite que tem um potencial muito alto de crescimento e tenha talvez algum risco ali envolvido, que aí poderia ser o caso. Você pega uma determinada empresa que a gente vê aqui que para onde o mundo está caminhando, aquele setor dela tende a arrebentar, virar um setor sensacional, aí você pode pegar esse pedacinho e colocar nela, e se realmente aquilo acontecer, você acaba tendo um lucro muito alto.
Mas a vantagem também é, se aquilo não acontecer, você perdeu só um pedacinho do seu patrimônio, então um pedaço do pedaço acaba não impactando muito aquele patrimônio que você demora para construir. Então, para o buy and hold, né, quando a gente fala de longo prazo, a gente normalmente pensa em pegar empresas que já estão consolidadas há muitos anos, que é a nossa chance realmente de ter perdas. A gente escolhe 20 empresas sensacionais, lucrativas, que estão no mercado há muito tempo. A nossa chance de ter perda nisso são baixíssimas, tá? De uma a falir, duas falir é pequeno, pode acontecer? Pode, tudo pode acontecer, nada é garantido com ações. Vocês podem seguir tudo isso e ainda ter algumas ações que venham a falir, mas a probabilidade é que isso não aconteça. É que muitas venham a ter cada vez mais lucros, talvez algumas se destaquem muito e superem e alavanquem aí a rentabilidade da sua carteira muito mais. Então o que a gente quer fazer com ações é jogar as probabilidades a nosso favor. Ninguém consegue garantir nada, ninguém consegue chegar e dizer para você, olha, essa ação que vai estourar, que vai crescer pra caramba, não. O que a gente consegue é colocar o máximo possível as probabilidades a nosso favor. E isso muitas vezes é suficiente para a gente ter aí muito lucro com ações de longo prazo.